termo igualdade de gênero. Com a palavra, o general Peter Nelly, 3 minutos. Presidente Benedita, excelentíssimo ministro, é sempre uma oportunidade muito positiva de estar aqui presente e eu sempre quero olhar para o futuro, mas muitas vezes quando se fala do período de 64, para defender o Congresso, eu sempre volto a enfatizar que todos foram eleitos por essa casa. Então volto a defender o Congresso brasileiro, que eu respeito os congressistas daquele período que elegeram de sua própria vontade todos os presidentes daquele período. Não posso eu aqui estar nesse momento e me furtar dessa informação para não ter a história deturpada. Gostaria agora, ao que se refere ao momento atual, ministro, de parabenizar o Ministério das Relações Exteriores pelos acordos internacionais obtidos. O Mercosul e a União Europeia, há muitos anos, era um objetivo de todos nós aqui. É um ponto muito importante. Gostaria também de parabenizar pelo sucesso das viagens que tem realizado e que tem sido um sucesso econômico. Esse sucesso econômico, ele não tem por finalidade somente a parte econômica. Todos nós sabemos que esse resultado da economia, ele se reflete nas ações sociais em que o governo pode empregar. É melhor qualidade de ensino, é melhor qualidade de educação, em todos os aspectos. Gostaria também de parabenizar pelo sucesso que foi a reunião do BRICS. Fundamental, uma reunião muito importante para nós, com resultados muito positivos, inclusive com a viagem à Índia que se fará agora em janeiro. Um com o outro, até porque somos colegas. Portanto, essas meias respostas, elas não colam. Muito obrigado. Com a palavra a deputada Érica Cocai, 7 minutos. Na verdade, eu escuto o ministro e eu acho que não há ponto sombrio. Há uma clareza que ofusca qualquer sentimento de democracia e de respeito a esse país e a sua soberania, inclusive. Há ponto sombrio no que se quer implementar nesse Brasil. Porque o senhor acabou de dizer que era preciso corrigir algumas distorções para justificar o fato de proferir palestras com base no livro de um torturador. Um dos únicos, talvez o único, torturador reconhecido como tal pela justiça brasileira, que tem sido homenageado pelo presidente da República, torturador. E o senhor disse que este processo, que não chegou a ser distribuído o próprio livro, mas significavam palestras para corrigir distorções acerca do Brasil. O senhor considera que é uma distorção, a distorção da história brasileira, reconhecer que tivemos aqui, de 64 a 95, uma ditadura? O senhor, com esta fala, naturaliza a própria tortura. E naturaliza essa violação da liberdade, que, aliás, tem sido uma característica deste governo. Esse governo, via de regra, se remete ou ameaça a democracia brasileira com o AI-5. Ameaça as instituições ao dizer que o Supremo, e foi dito pelo filho do presidente, pode ser fechado com um cabo e um soldado. Ou que a oposição tem que se calar ou sair do Brasil. Para que essas ações possam ser efetivadas, se pressupõe que o Brasil esteja no regime de exceção. E aí, Vossa Excelência vem aqui e fala do clamor da Bolívia, do clamor popular, ou seja, ignorando o estado de exceção que se impôs naquele país. E, ao mesmo tempo, o seu presidente diz que é preciso fazer com que
a garantia de lei e ordem possa ter o excludente de ilicitude, possa matar aqueles que estão expressando o clamor popular. Aliás, o ministro da Economia ameaçou com AI-5 as manifestações, também o filho do presidente da República. Mas o senhor vem aqui e diz que é natural e que é normal que haja um adestramento ou um ensinamento ao filho do presidente da República para que ele seja embaixador do Brasil nos Estados Unidos. O senhor disse isso é normal, isto é normal. Eu diria que não é normal que nós tenhamos tido a possibilidade de termos alguém representando o Brasil nos Estados Unidos que tem como única condição para tanto o fato de ser filho do presidente da República. É como se nós tivéssemos um retorno à monarquia. Aliás, o seu próprio cargo foi ameaçado pelo presidente da República, que disse, se tiver muita complicação, eu tiro o ministro e coloco o meu filho para ser ministro das Relações Exteriores. Que, aliás, nós estamos vendo um processo de destruição das relações do Brasil com o mundo. Essa condição multilateral, este processo que começou ainda na época da ditadura, de movimento dos não alinhados, ele tem sido rasgado por aqueles que batem continência para a bandeira estadunidense e que, em verdade, defendem mais os interesses dos Estados Unidos do que o interesse do Brasil. Em menos de um ano, o Brasil conseguiu criar uma condição belicosa com 57 países, seja através da sua subserviência aos ditames estadunidenses, seja através do enfrentamento que fez com os países árabes, seja através do desprezo que tem com a preservação ambiental, o desprezo. Aliás, penso que alguns talvez acham que defender o meio ambiente, espero que o senhor não faça isso, não tenha essa defesa, significa o marxismo cultural. O marxismo cultural, que é a expressão sua, há um marxismo cultural que precisa ser enfrentado, o marxismo cultural. E ali, aliás, tem alguns que defendem também que a Terra é plana. Ou seja, não tem nenhuma evidência científica desde que paute as ações deste governo. Mas ali nós criamos problemas em função da ausência de políticas ambientais, do conflito que se estabeleceu com os países árabes, com o próprio Mercosul, que se estabeleceu uma série de conflitos, e, inclusive, com a fala recorrente deste governo, que testa as instituições e os limites da democracia, com a fala recorrente de ameaçar o Brasil com o retorno da ditadura. Aliás, o senhor, ao dizer que era preciso fazer uma palestra para corrigir distorções, em verdade quer negar o passado. E quando se nega o passado e se nega as marcas da tortura na pele e na alma deste país, se possibilita que este passado, de forma sorrateira, possa se impor no próprio presente. Mas não é só isso. A censura, e é nítido que é censura. Há uma censura no Brasil. Há uma censura no Brasil. O Brasil tem censuradas as suas expressões artísticas. As expressões artísticas são atos de criação, e como ato de criação, são atos de construção da liberdade. Eu penso que os governos que acham que as armas têm que serem sacadas e que é excludente ilicitude e que manifestantes podem ser mortos sem que as forças de segurança possam responder sobre isso, porque é isso que nós estamos vivenciando, mas eu penso que a lógica dos governos autoritários é sempre sacar as armas quando se fala de cultura, quando se fala de arte, quando se fala de liberdade. E eu digo que nós defendemos o oposto. Quando se sacam as armas, a gente quer sacar cultura, a gente quer sacar arte. E, por fim, nós gostaríamos que Vossa Excelência respondesse se concorda com os invasores. Vossa Excelência disse que concordou com os invasores. O próprio presidente da República repudiou tardiamente a invasão que aconteceu na Embaixada da Venezuela. O próprio presidente da República disse que feria a Convenção de Viena. E Vossa Excelência vem aqui para dizer... Para concluir isso.
E Vossa Excelência vem aqui para dizer que não houve uma invasão. E que, portanto, o Estado brasileiro não tem responsabilidade de responsabilizar aqueles que ocuparam de forma indevida e criminosa a embaixada da Venezuela. Portanto, nós temos um desnudamento de todo o caráter que nós estamos vivenciando neste ministério e neste país. Aliás, é um ministério que, inclusive, censura o termo igualdade de gênero. Com a palavra, o general Peter Nelly, 3 minutos. Como foi acordado no bloco anterior, Sim, nós ainda tem faremos a- logo após a Sim, fala. com certeza. Obrigado, presidente. Só uma observação geral. Eu vejo que praticamente nenhuma pergunta diz respeito ao objeto primário dessa sessão, que era sobre política cultural, Instituto Guimarães Rosa. Então, eu fico muito satisfeito, porque acho que é sinal de que aquilo que eu expus aqui, que era o objetivo primário dessa sessão, acho que foi algo que... A minha primeira pergunta é sobre a questão cultural, sobre o Brasil 2022. O regimento diz que não devemos interromper. Obrigado. Não, eu disse a maioria, enfim, mas estou aqui pronto a conversar sobre tudo, como os senhores sabem. Bem, bom, só para voltar, enfim, não tenho nada novo a acrescentar em relação ao tema da Embaixada da Venezuela, porque também nada novo foi acrescentado nas réplicas, simplesmente dizer que estamos inteiramente dentro, o governo brasileiro está agindo inteiramente dentro da Convenção de Viena. Em relação a, enfim, temas aí a questão de AI-5, que o deputado Glauber voltou a mencionar, enfim, simplesmente dizer que nós também atuamos inteiramente dentro da Constituição e dentro das normas legais. Deputado Glauber, a sua comparação, assim, de que se colocasse uma arma na minha cabeça eu me sentiria ameaçado e sairia, comigo não, tá? Eu não me sinto intimidado por esse tipo de alusão, tá bem? Não entendi. O senhor deu um exemplo, assim, que se eu, comparando com Evo Morales... Qualquer pessoa que tiver uma arma apontada para a sua cabeça vai se sentir ameaçada, ministro. Isso é evidente. O senhor falou em relação a mim. Isso é evidente. Tá bem? Então, tá bem. Mas não me sinto ameaçado nem amedrontado por nada, tá bem? E em relação ao tema da política comercial brasileira ou americana, são situações diferentes. Acho que também faz parte do processo normal de aprendizado, de reflexão e de definição de políticas, a gente analisar situações diferentemente. Então, pelo fato de você fazer uma menção a determinada política em um determinado país, não quer dizer que a gente esteja defendendo isso para outro país. Nós não temos, isso eu repito sempre, não temos nenhum tipo de alinhamento automático com os Estados Unidos, nem com qualquer outro país, né? Mas também não nos refreamos de fazer determinadas coisas quando elas, por acaso, convergem com os Estados Unidos, pelo medo de sermos chamados de pro-americanos ou de alinhamento automático. Também não temos um desalinhamento automático com nenhum país, como infelizmente aconteceu em outro momento. Sobre a réplica do deputado Calero, vejo que ele não está aí, mas só para mencionar, dentro desse tema de várias coisas que ele mencionou, eu acho que a honestidade intelectual, que é um termo que ele utilizou, ela requer que não fiquem se inventando factoides para caracterizar coisas que não existem, né? Usar esse tema de que existe caça às bruxas, existe macartismo no Itamaraty, isso é absolutamente falso. Podem repetir isso 1000 vezes, continuará sendo falso, e eu acho que isso é um sinal de infiltração ideológica, né? A ideologia, na minha definição, é quando você tem uma teoria, a realidade desmente essa teoria e você continua optando pela teoria. Então, alguém formulou essa teoria de que, né,
antes de qualquer fato, de que haveria uma caça às bruxas no Itamaraty, não há, mas as pessoas preferem continuar dizendo que existe, achando que se repetirem, isso vai se tornar verdade, não vai se tornar verdade. Isso se aplica a todos os casos específicos aqui que foram mencionados, e nenhum deles houve censura, nem caça às bruxas, de forma nenhuma. O Itamaraty, enfim, é uma casa que continua funcionando com seus funcionários, alguns mudam de um lugar para o outro, nós manejamos a nossa política de pessoal dessa maneira, mas não há nenhum tipo de perseguição, de macartismo de forma alguma. Né? Bem, a questão de certificado de nacionalidade, tudo que nós fazemos é inteiramente dentro do marco legal. Eu vejo que o deputado Calero, inclusive, mencionou que ele teria um projeto para que o país não possa dar o atestado de nacionalidade, portanto, se infere que no marco legal atual ele pode ser dado, de forma que nós estamos agindo dentro do marco legal. Bem, a nossa relação com, enfim, todos os países, ele mencionou especificamente a Arábia Saudita, procura extrair o que há de melhor nas relações em cada caso, sem nenhum detrimento aos nossos princípios que nós continuamos seguindo. Né? Bem, para voltar às considerações para passar às considerações da deputada Érica Cocai, eu só reiterar, não houve distribuição de livro, qualquer que fosse, para a preparação de qualquer documento, nem recomendação de que se usasse ou se deixasse de usar esse ou aquele livro. Bem, também já tinha respondido, só para reiterar, a questão de determinado candidato a embaixador, seja quem for, receba informações, seja por escrito, seja diretamente de diplomatas do Itamaraty. Isso sim, reitero, isso é uma prática normal, que existe há muito tempo, não só desse governo. Né? Bem, a questão né, também, eu vejo que as pessoas que, né, as outras pessoas que nos criticam, que respeitam as críticas, têm essa tendência, que estamos destruindo as relações do Brasil com o resto do mundo. Isso é uma imagem. Eu vejo que nós estamos construindo. Eu acho que a gente tem que ver os fatos concretos e não assim essas metáforas. Né? Claro que o ser humano, em grande parte, pensa por metáforas, mas então, pelo menos, tentemos pensar por metáforas que estão mais próximas da realidade. Né? Nós procuramos defender nossos interesses, promover nossos interesses com todos os parceiros da maneira que nos parece a mais adequada. Bem, enfim, rechaço completamente a ideia que o Brasil está censurando suas expressões artísticas, certamente naquilo que nos compete nessa área, para voltar na área cultural do Itamaraty, não há absolutamente nenhuma censura. É claro que quando alguém falou do tema da questão do tema do gênero, é claro que quando a gente dá uma instrução para os diplomatas, é claro que é para dizer certa coisa e não dizer outra. Isso é a essência de uma instrução, né? Mas eu acho que em nenhuma acepção do termo censurar se pode entender que uma instrução corresponde à censura. Sobre as colocações do deputado Peternelli, general Peternelli, eu agradeço muito a menção, acho que é um reconhecimento importante de avenidas que nós estamos abrindo, muito especialmente na área econômica, na área de comércio e investimentos, que é uma das nossas prioridades, mostrando, inclusive, que aquilo que eu disse desde o começo, que é perfeitamente possível fazer uma política econômica externa e de atração de investimentos eficiente e, ao mesmo tempo, defender aquilo que nós entendemos que são os valores do povo brasileiro, que isso é perfeitamente possível, que uma coisa não prejudica a outra, que nós sermos vocais naquilo em que nós acreditamos, isso de forma nenhuma nos fecha portas. Tenho visto só
manifestações de apreço pelo Brasil, ao redor do mundo, inclusive de países cujos órgãos de imprensa nos criticaram muito pela questão ambiental, sobretudo na Europa. Todos os encontros com governos europeus de enorme respeito, de enorme interesse pelo Brasil, pelas nossas posições, né? Eu também tenho dito muito e reitero que acho que a maneira de estar no mundo através de uma política externa não é se anular, não é dizer, olha, eu não sou ninguém, eu sou uma coisa descolorida, uma coisa cinzenta, não tenho opiniões, para, pensando com isso, ganhar melhores relações. Não, acho que a gente, defendendo seus princípios, seus valores, pode, e é o que está acontecendo, atingir melhores relações econômicas com todos. A questão que o deputado Chico D'Angelo mencionou, de comentários sobre a nossa política de inteligência, essa é uma interpretação que, enfim, como vale o que vale. Enfim, ela parte de uma... na medida que eu consegui... Eu sei o artigo que o senhor está falando, na medida que eu consegui compreender o artigo, que é um artigo muito superficial e muito raivoso, assim, na sua percepção da nossa política externa, pelo que eu consegui entender, ele parte da ideia de um alinhamento automático que justamente a cúpula dos BRICS, que é o tema em questão nesse artigo, comprova que não existe, né? Nós criticar que nós, na declaração dos BRICS, teríamos nos alinhado com os Estados Unidos, comprado uma briga que é dos Estados Unidos, não é de forma nenhuma. Também não íamos comprar briga que são dos chineses, ou russos, ou indianos, ou sul-africanos, né? Nós não compramos briga dos outros, nós defendemos os nossos interesses e o fato de que nós nos movemos de maneira diferente, sempre de acordo com os mesmos princípios, mas que nos movemos de maneiras diferentes, em tabuleiros diferentes, reflete infelizmente, uma insuficiência de compreensão do que é a política externa, uma insuficiência de curiosidade intelectual, uma insuficiência de preparo intelectual para entender os desafios da política externa. Então, de novo, acho que se repete, estrago na política externa. Não, nós estamos mudando coisas que consideramos erradas, e eu acho que as nossas linhas estão dando resultado naquilo que tanto naquilo que é mensurável, quanto naquilo que é não mensurável. Quer dizer, tanto na parte econômica, atração de investimentos, que estão aumentando, contribuindo para a retomada de crescimento da economia brasileira, quanto na esfera das nossas convicções mais profundas. Sobre a perspectiva, deputado, de 2022, muito obrigado pela pergunta. Isso justamente, há poucos dias fizemos justamente um apanhado dos projetos que nós temos hoje para 2022. Estamos pensando em várias publicações sobre balanço, digamos, da história brasileira nesses 200 anos, exposições que valorizem toda essa nossa trajetória, que dialoguem com toda a trajetória nesses 200 anos. Isso acho que é muito importante para o nosso programa de governo, para o nosso governo, que tem muito essa ideia, e no Itamaraty tem repetido também isso, de essa responsabilidade de reconectar com o nosso passado, com a nossa tradição. Enfim, depois posso, inclusive, compartilhar com o senhor mais especificamente as ideias que estão surgindo. Talvez seja um pouco cedo, porque ainda não estão totalmente formatados os projetos, mas estamos trabalhando muito firme com isso. Outros órgãos do governo também estão trabalhando com isso. Acho que, aliás, é muito importante que o Congresso Nacional também seja parte de toda essa programação de 2022, né? Claro que não é só o Executivo que está comemorando 200 anos, mas toda a nação brasileira, né? Então, estamos totalmente abertos a essa coordenação. Acho que o senhor tem um caso interessante na ideia de, claro, nós queremos ter a melhor relação possível com todos os países, isso é um princípio basilar, mas, às vezes, significa realmente nós temos que colocar as nossas posições de maneira firme. Eu sei que não é a sua... Então, não quero distorcer o que você falou, mas acho que há uma certa visão de que
ter boas relações é sempre ceder, né? É sempre deixar que o outro dite a pauta, deixar que o outro defenda seus interesses, e quando a gente vai defender os interesses, às vezes é dito, não pode porque você não está cultivando as boas relações. Então, no caso da Argentina, isso é muito claro, então também tenho reiterado, nos preocupam sinais do governo eleito na Argentina em relação à essência do projeto do Mercosul. Tanto o livre comércio intrazona, dentro do Mercosul, quanto a inserção internacional do Mercosul. Então, um questionamento sobre a continuidade quer dizer, o acordo já está fechado com a União Europeia, mas a possibilidade de concretizá-lo, de assiná-lo, quanto questionamentos ou menções aí que podem ser interpretadas como conducentes a barreiras intra-Mercosul. Ora, a nossa opção pelo Mercosul, o Mercosul é a pedra angular da nossa política comercial, e a nossa política comercial é fundamental na nossa estratégia econômica. Então, isso são coisas que não são acidentais, são coisas que nos preocupam profundamente, porque se o outro grande sócio, segundo maior sócio do Mercosul, tem uma visão tão incompatível quanto aquilo que nós consideramos que é a essência do Mercosul, nós precisamos pensar nisso. Claro que eles ainda não assumiram, temos que ver que mensagem exatamente eles trarão. Então, não é que nós queramos ter uma relação má com a Argentina, queremos ter a melhor relação possível, é um país irmão, sempre será, independentemente de governos, como o senhor mencionou. Mas a promoção dos nossos interesses permanentes também e das nossas estratégias, nos parece que, no momento, causa certas preocupações que ainda precisamos ver como é que vão se concretizar ou não. Não é verdade absolutamente o que mencionou o senador Telmário Mota, de que eu teria orquestrado qualquer ação na Embaixada da Venezuela. Isso aproveito para dizer que não é o caso. Obrigado pela pergunta também. A questão, claro, da conceituação de comunismo, isso é algo fundamental, isso a gente precisa de termos para chamar as coisas, às vezes coisas que habitualmente não são chamadas de comunismo, são chamadas de comunismo, ou vice-versa, né? Então, há toda uma questão terminológica que, às vezes, mais atrapalha do que ajuda o debate. Então, acho que é sempre importante a gente ver qual é a essência daquilo que está sendo debatido, né? Mas é claro que no debate, como eu dizia também, a gente precisa de, às vezes, certas generalizações, mas sempre é importante ter o espaço, sempre com toda, acho que, a abertura, a serenidade, para sempre descer o que a gente realmente está... Às vezes a gente está debatendo palavras, né? E não o conteúdo. E isso realmente não é bom. O ideal é que a gente debata o conteúdo. Então, a gente procura sempre, tem que procurar sempre isso, então debater as questões de democracia, de liberdade, de eficiência econômica, de eficiência de alocação de recursos, o problema de combate à corrupção, o problema de organização da sociedade, né? Sempre que possível escapando aos rótulos. E aí, para usar o meu problema muitas vezes com o pensamento considerado de esquerda é o abuso do uso de rótulos, e que eu acho que é um problema fundamental da ideologia, e às vezes a falta de debate sobre as questões concretas. Bem, o senhor também deu um exemplo em relação a Israel e países árabes. Eu acho que isso é um bom exemplo de como nós estamos evoluindo na nossa política externa, né? Se falava muito digamos, necessidade de escolher, e que o fato de que nós nos aproximamos de Israel acarretaria um afastamento em relação aos árabes, e é o contrário o que está acontecendo. Nós estamos hoje com uma política mais próxima e mais produtiva com vários países árabes, tanto os que nós visitamos agora, quanto outros que ainda não foram visitados pelo presidente nesse ano, tentando colocar de uma maneira construtiva, equacionando cada relação, procurando extrair o máximo de cada relação. Concordo inteiramente que nós temos que partir do nosso interesse, né? Cuidar de nós. Eu acho que, claro que às vezes a gente tem uma posição, uma percepção diferente sobre políticas de outros grandes poderes do mundo, mas isso sempre tem que chegar, esse é o nosso compromisso, a base, que é a análise e defesa dos interesses brasileiros, né? Exatamente. Então, aquilo que às vezes é considerado
tem se dito, interferência, só falou em disputas internas de outros países. Eu acho que isso também é mal compreendido, que as nossas, por exemplo, em relação, voltando à Argentina, nós nunca quisemos interferir no processo eleitoral, que nós respeitamos inteiramente. Se o candidato vitorioso nas eleições argentinas interferiu ou não, né, ou teve declarações que interferem ou não no nosso processo aí, político, aí é diferente, mas não quero entrar nisso. Mas a nossa questão são os interesses brasileiros e eu acho que a gente também tem que ser realista e ver que, acho que em cada momento, em cada país, sobretudo nos grandes países, os nossos interesses são promovidos ou afetados diferentemente por diferentes correntes políticas naquele país. Então, é natural que a gente expresse, que a gente tem mais facilidade de trabalhar com uma corrente ou com a outra, de acordo com essa análise dos nossos interesses. Mas essa, pelo menos, é a perspectiva que eu gostaria de passar. Muito obrigado. Obrigado, ministro. Bom, passo a palavra agora para a deputada Érica Cocai. Para termo igualdade de gênero. Com a palavra, o general Peter Nelly, 3 minutos. Presidente Benedita, excelentíssimo ministro, é sempre uma oportunidade muito positiva de estar aqui presente e eu sempre quero olhar para o futuro, mas muitas vezes quando se fala do período de 64, para defender o Congresso, eu sempre volto a enfatizar que todos foram eleitos por essa casa. Então, volto a defender o Congresso brasileiro, porque eu respeito os congressistas daquele período que elegeram de sua própria vontade todos os presidentes daquele período. Não posso eu aqui estar nesse momento e me furtar dessa informação para não ter a história deturpada. Gostaria agora, que se refere ao momento atual, ministro, de parabenizar o Ministério das Relações Exteriores pelos acordos internacionais obtidos. O Mercosul e a União Europeia, há muitos anos, era um objetivo de todos nós aqui. É um ponto muito importante. Gostaria também de parabenizar pelo sucesso das viagens que tem realizado e que tem sido um sucesso econômico. Esse sucesso econômico, ele não tem por finalidade somente a parte econômica. Todos nós sabemos que esse resultado da economia, ele se reflete nas ações sociais em que o governo pode empregar. É melhor qualidade de ensino, é melhor qualidade de educação, em todos os aspectos. Gostaria também de parabenizar pelo sucesso que foi a reunião do BRICS. Fundamental, uma reunião muito importante para nós, com resultados muito positivos, inclusive com a viagem à Índia que se fará agora em janeiro. Gostaria também de parabenizar, ministro, pelas informações obtidas pelo Instituto Guimarães Rosa, que com certeza vai contribuir muito para esse aspecto fundamental de um país, que é o seu aspecto cultural. Então, muito obrigado pelas informações. Gostaria somente de perguntar, dentro desses aspectos que o senhor já bem ressaltou, para a nossa diplomacia cultural, né, o que nós temos aí de curto e médio prazo. Muito obrigado, ministro. Com a palavra, o deputado Chico D'Angelo.